A avaliação postural. Essa aqui é a melhor forma de montar um treino, tá? Infelizmente, muita gente não faz ou não sabe fazer, nem ao menos sabe que existe essa forma de avaliar, tá? E isso é algo preocupante, tá? Porque é através da avaliação postural que a gente consegue ter um parâmetro muito interessante, muito importante para a montagem de um treino. Tá? Por exemplo, esse rapaz aqui, ele tem um pé supinado. Já já vou te explicar o que é um pé supinado. E por conta disso, ele não poderia fazer um espaçamento sumô no agachamento, por exemplo. O melhor para ele seria um espaçamento em neutro. Ele tem um pé supinado e por conta disso ele tem uma tendência maior a ter menos mobilidade no tornozelo. Então tudo isso eu vou saber avaliando a postura. Não tem como saber disso só batendo o olho na pessoa e botando o treino dele a lá Chico Xavier com o exercício que eu acho que é o melhor para ele, que é o melhor exercício para desenvolver a coxa. Talvez o exercício melhor para desenvolver a coxa não seja o melhor exercício para desenvolver a coxa dele, justamente por conta do padrão postural que ele tem, tá? Então, bora parar de enrolação e bora fazer essa avaliação aqui, beleza? Vamos lá. Então, a gente começa sempre pelo pé, tá? Já vamos começar pelo que eu falei sobre pé supinado, tá? Pé supinado nada mais é do que o pé quando tem esse tendão aqui, tá olhando essa região aqui? Aqui é o tendão calcâneo, tá? É o tendão da nossa panturrilha, basicamente, tá? Ele vai se inserir nesse ossinho aqui do calcanhar. Então, o nome desse tendão é tendão calcâneo. Você vai reparar que em relação a esse aqui tá bem diferente. Esse aqui tá bem retinho, tá mais retinho. Esse aqui tá como se fosse fazendo uma curva, tá? Então, meio que é como se esse pé tivesse aterrissando melhor no chão, enquanto esse aqui ele aterrissa no chão, pisando mais com essa parte de fora do pé em relação a essa parte interna, tá? Como se essa parte interna quase não encostasse no chão. Isso daqui a gente dá o nome de supinação dos pés, tá? Essa supinação ela não é alteração que tem correção, mas ela pode ser melhorada, tá? Até porque ela é uma alteração óssea, tá? Mas o que for de fator funcional que foi adquirido com o tempo pela pisada errada, a gente consegue tirar. A gente só vai deixar o que realmente não for possível de ser tirado, tá bom? Talvez esse vídeo fique um pouco longo, então eu vou dividir a avaliação dele em um vídeo e o treino, a montagem, qual o meu critério na montagem do treino dele em outro vídeo, tá? Partindo aqui para a tíbia dele, tá? A gente vai ver uma vista de frente para observar uma coisinha. Se você reparar aqui nessa pontinha aqui onde eu estou mexendo, aqui é a tuberosidade da tíbia, tá? A tuberosidade da tíbia dele tá mais rodada para fora, tá? Em relação a essa daqui. É natural que essa tuberosidade tenha um giro para fora, só que a dele tem um pouco mais desse lado. As duas estão, assim como os dois pés estão supinados, só que esse pé está mais supinado e por consequência, por essa ligação desse osso maior aqui da canela com o tornozelo que se liga ao pé, esse osso também girou para fora para acompanhar o pé, tá? Senão ia ocorrer uma luxação aqui, né? Então nosso corpo, inteligente como é, como Deus criou, ele fez a compensação para isso aqui não ocorrer, beleza? Só que além disso, ele tem um valgo, porque se ele tivesse um pé supinado, aqui reto e aqui a tendência seria para fora, esse membro dele aqui seria muito maior que esse outro. Já para isso não acontecer, o corpo fez o que? Fez o joelho dele entrar em direção ao outro. Tá? Você vai ver até que ele tem uma saliência maior aqui
em relação a esse daqui. Esse daqui está mais retinho do que esse daqui. Isso mostra que ele tem um valgo, o joelho dele entra mais desse lado em relação a esse. Então ele tem um valgo à esquerda. Esse valgo, inclusive, ele é estrutural, tá? Estrutural porque você vai reparar que o joelho dele aqui, a patela dele, esse ossinho daqui, ó, do joelho, ele não está olhando para frente exatamente. Ele está olhando meio que para o lado, principalmente esse daqui, né? Isso aqui é uma rotação externa de quadril, uma rotação externa da coxa. A coxa está rodada para fora, tá? É indicativo que a coxa está rodada para fora. Então o que a gente pode fazer nessa questão? Isso daqui a gente não pode fazer muita coisa, porque a alteração óssea, o quadril dele rodou, tá? Para se acoplar melhor na pelve, a coxa dele, o osso da coxa, o fêmur, ele teve que rodar para fora, para se encaixar direitinho, tá? Então isso daqui é uma rotação externa. Quando se tem uma rotação externa com o valgo, a gente diz que tem um valgo estrutural. Isso daqui também dele é ósseo, tá? Basicamente na perna dele, muitas das alterações que ele tem são alterações estruturais. Algumas não. Não, as duas ou três que não são, tá? Mas do resto é tudo estrutural, beleza? Não é o que a gente vai corrigir, mas é o que a gente vai melhorar. Inclusive a rotação externa do joelho dele aqui está maior desse lado. Provavelmente por conta do encurtamento do músculo chamado sartório, que vai fazer esse movimento aqui. Se ele encurta, ele roda realmente o joelho para fora, tá? Então a gente nos alongamentos vai melhorar bastante essa questão aqui, tá? Então é algo a ser visto. Ainda continuando no joelho, a gente vai ver aqui que o joelho dele está apontando lá para trás, tá? Se tu fosse traçar uma linha imaginária que cortasse a coxa no meio, ia perceber que o joelho está muito atrás dessa linha, né? Em vez de passar no meio. Inclusive, isso daqui é um indicativo de um joelho recurvado. Aquele joelho de cachorro, geralmente, o gato, animal, quadrúpede, tem muito isso, mas no ser humano não é tão normal. Isso é encurtamento de sóleo, tá? Um músculo lateral que forma a panturrilha. A panturrilha é formada pelo sóleo e o gastrocnêmio, que é esse músculo maior de trás aqui, tá? Quando o sólio ele encurta, ele tende a puxar o joelho para trás. Então fica realmente esse joelho mais posteriorizado, chamado de joelho recurvado, né? Além disso, aqui na coxa, na vista lateral também, a gente pode ver que a lombar dele está mais arqueada, né? Nessa região. E a barriga dele está com uma saliênciazinha aqui, tá? Essa saliência dá o nome ptose abdominal. Não é gordura, tá? É fraqueza em reto abdominal e transverso abdominal, principalmente, tá? Que não consegue segurar o conteúdo abdominal justamente por conta dessa inclinação que a pelve deu à frente, tá? Se ela inclina à frente, a gente dá o nome de anteversão pélvica, tá? Ela anteverteu à frente, então a barriga deu uma estufada, tá? Então mostra que o transverso ele tá fraco, tá permitindo que isso aconteça, tá? E aqui essa musculatura da lombar e os paravertebrais tendem a se ficarem encurtados também. Então a pelve gira para frente. Isso principalmente é causado por um músculo que está aqui pela frente, vai da coluna para cá, para o quadril, chamado ilipsoas, beleza? O ilipsoas é um músculo flexor de quadril e todo flexor de quadril também é anteversor pélvico. Então ele, como está encurtado, ele fez a anteversão da pelve ocorrer. Além disso, aproveitando essa foto aqui que dá para ver bem nitidamente, observa aqui a cintura dele, tá? Observa como aqui está retinho e aqui está essa curva aqui, como se fosse um golpe de machado. Inclusive esse é o nome dessa alteração, golpe de machado. É um indicativo que a pelve dele está inclinada, tá? Inclinada mais para que lado? Inclinada à direita. Então ele está com a inclinação inferior à direita, tá? Essa inclinação é justamente por conta de alguma fraqueza que ele tem aqui, principalmente no glúteo médio. Esse glúteo médio dele provavelmente está muito fraco e permitiu que a pelve subisse desse lado, não consigo segurar, dar força para segurar desse lado,
e caísse para esse lado, deixando aqui retinho e aqui essa entrada mostra, tá? Como se fosse um lenhador que tivesse dado um golpe de machado realmente, beleza? Na vista de frente, a gente vai ver aqui realmente novamente a rotação externa de quadril, bem aqui, principalmente desse lado, tá? Ele tem uma rotação externa de quadril maior à direita, tá? Observando sempre o joelho, como se fosse dois olhinhos assim, os olhos de um vesgo, tá? Então olhando sempre para fora, ou olho de um camaleão, enfim, o que você preferir associar para lembrar mais fácil disso aqui. Agora aqui a gente vai aproveitar essa foto e olhar, observar uma coisa, observar as mãos, tá? E esse buraquinho aqui, a fossa cubital no cotovelo, tá? Ao observar isso aqui, a gente vai observar umas coisinhas, tá? A mão dele aqui tá mais escondida, tá mais à frente da coxa desse lado do que desse, né? Além de esse buraquinho aqui do cotovelo está mais apontado para dentro em relação a esse. Então ele tem uma leve, mas ainda tem rotação interna do ombro desse lado direito aqui, tá? Maior do que esse outro lado. Voltando aqui, tive que dar um leve corte aqui no vídeo, mas olhando aqui de costas, dá pra gente ver o que a gente viu de frente também. A mão direita mais escondida à frente da coxa em relação à esquerda, o que mostra que tem uma rotação interna de ombros aqui, tá? Principalmente desse lado, o lado direito, tá? Já observando aqui as escápulas, aproximando, observando, a gente vai ver que tem um sombreado aqui. Esse sombreado é por conta de uma ponta que está saliente aqui, que vai ficar mais nítido numa visão lateral, tá? Mas o que eu quero que você entenda aqui é que essa ponta aqui é o ângulo inferior da escápula, enquanto essa parte aqui está sombreada também, o ângulo superior. O correto seria essa escápula está com o ângulo superior aqui, mas o ângulo inferior basicamente aqui, levemente rodado para cima, tá? Isso não está acontecendo, então a gente fala que aqui tem uma rotação inferior escapular. A rotação inferior é essa que causa diversos problemas no ombro, inclusive dor e outros problemas como a bursite e todas as ites do ombro, tá? Junto com essa outra alteração que a gente vai ver daqui a pouco. Além disso, a escápula deveria estar mais próxima da coluna, só que ela está mais afastada, então a gente dá o nome disso de abdução escapular. Elas estão mais afastadas, tá? Tanto é que numa vista de costas você vai observar essa curvatura aumentada aqui na região torácica. O nome disso é hipercifose torácica, causada inclusive também pelo ombro, tá mais jogado à frente, inclusive esse ombro aqui em relação ao outro tá mais jogado, já te adianto, tá? É como se ele tivesse caído para frente, escondendo a nossa clavícula, a clavícula dele aqui, tá? Então a gente dá o nome desse protusão de ombros, tá? Que está associado também a essa abdução de escápula, beleza? Esse lado também tem, mas eu vou te mostrar do outro, fica mais fácil de observar. Aqui você vai ver a pontinha que eu falei das escápulas. Essa pontinha aqui, o nome dela, quando tem isso daqui, é tilt de escápulas. Quando a escápula se inclina anteriormente por fraqueza na musculatura que temos aqui nas costas, tá? Chamada trapézio inferior, tá? Quando essa musculatura está fraca ou atrofiada, ela não consegue segurar e a escápula inclina à frente e essa ponta aqui fica furando as costas, tá? Isso também é causado pelo encurtamento da musculatura que está por baixo do peitoral maior, essa parte maior aqui ó, do peito, que é o peitoral menor. Ele não é visível a olho nu, mas ele está lá. Quando ele encurta, ele faz esse tilt acontecer aqui, tá bom? Então isso sim são alterações que podem causar. Inclusive só dessa fraqueza aqui você já sabe
que ele vai ter que treinar bastante costas, treinar com uma técnica muito boa, tá? Inclusive ele tinha muitas séries de costas no treino dele, só que as séries de costas dele eram de exercícios que ele não poderia estar fazendo por conta dessas alterações que ele tem, tá? Você vai entender tudo isso quando eu for explicar o treino dele, tá? Vai ficar mais fácil de entender essa relação, beleza? Além disso, visto de frente aqui, quando a gente aproxima e sobe um pouquinho aqui, ó, até essa região do ombro, você vai ver algo interessante. Essa região aqui, ó, encosta nessa borda superior da tela e essa outra não encosta. Interessante, né? O nome disso é depressão de escápulas. A escápula dele, desse lado esquerdo, está mais baixa em relação ao direito, tá? As duas estão mais baixas, mas essa daqui está até a clavícula aqui, que tem uma relação íntima com nossa escápula, está horizontalizada, tá? Ela deveria estar mais diagonalizada, um pouquinho mais do que essa até, tá? Mas ela está bem horizontalizada. Isso mostra que ele tem uma depressão de escápula maior. A escápula dele está mais caída desse lado em relação ao outro, beleza? Agora, que eu falei do lado esquerdo, é que ele tem uma alteração também desse ombro, que ele é mais jogado à frente, enquanto o cotovelo é mais jogado atrás. A gente dá o nome disso de tilt de escápula. Tá? Aliás, tilt não, ele tem um slide. Tilt ele tem aqui na escápula, mas ele tem um slide anterior do ombro, bem aqui, tá levinho ainda, mas ainda assim tem, justamente por essa inclinação excessiva dessa escápula esquerda dele. Além disso, a coluna dele fez uma curva para compensar. Lembra que ela está mais alta aqui, então ela teve que fazer uma curva para compensar essa inclinação, mesmo que seja leve a inclinação inferior da pelve dele, mas ainda assim tem que fazer uma curvinha aqui para se compensar. Essa curva inclusive deu uma levantada nesse ombro direito e baixou esse ombro esquerdo, dando essa escoliose em C que ele tem. Então a coluna dele é como se estivesse assim, tá? Estou exagerando para ficar mais nítido, mas é como se a coluna dele fizesse uma curva realmente para o lado esquerdo. Então vai e faz a curva para o lado esquerdo, tá? Como se fosse um carro dando seta para o lado esquerdo e está indo para o lado esquerdo, beleza? Visto aqui também de lado, a gente tem a hipercifose, uma hiperlordose, que esse aumenta a lordose lombar, essa curvinha aqui não deveria estar tão saliente quanto tá? Fica mais nítido desse lado aqui, que ele tem uma protusão que mostra mais a coluna lombar dele, tá bem arqueada aqui, né? Além disso, ele tem como uma compensação dessa curvatura aumentada da cifose torácica, ele tem uma hipercifose torácica aqui, tem a cabeça mais projetada à frente, então a gente dá o nome disso de protusão de cabeça, porque basicamente a orelha dele aqui, para se guiar mais fácil, deveria estar mais alinhada aqui com o ombro dele, então a cabeça dele deveria estar mais aqui e o peito dele deveria estar mais erguido, só que por conta dessa hipercifose tudo isso daqui ocorreu, beleza? No mais, esses são alguns dados dessa avaliação dele, tá? Avaliação facinho de entender, espero, né? Qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu, na medida do possível, vou conseguir tirar e sanar elas, tá? Próximo vídeo vou mostrar como foi a montagem do treino dele e quais exercícios vão ser utilizados para melhorar esse quadro postural dele aqui.